Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que tem muito a ver com o nosso tempo. A gente vai falar da peste bubônica. Pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar sobre a peste bubônica, né? Uma pandemia que arrasou a Europa no século XIV, né? Então nós estamos vivendo uma pandemia agora da Covid-19, né? Mas nós vamos entender que a peste bubônica no século XIV foi diferente da pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Então a pandemia do século XIV, a peste bubônica, ela foi conhecida como peste negra. Nós vamos entender também por que esse nome, tá? A diferença básica aí entre a peste bubônica e a nossa pandemia atual é que a peste bubônica foi causada por uma bactéria, enquanto a nossa pandemia atual é causada por um vírus, né? Então o vírus não é um ser vivo, né? Enquanto a bactéria é um ser vivo, né? Então é um ser unicelular. Então, dessa forma, pessoal, nós temos essa diferença, né? A origem da pandemia conhecida como peste bubônica é a Ásia Central, tá? Alguns apontam como a China, mas não é conclusivo isso. Então, nós temos ali milhões de pessoas morrendo, né? Chega ali a passar de 20 milhões de pessoas morrendo na Ásia Central, né? Devido a essa pandemia. Era uma bactéria que se alojava na pulga dos ratos, né? Então, o que acontece? Pulga, né? No sistema digestivo dela, onde ficava a bactéria, né? E aí o que acontece é que essa pulga, quando ela picava seres humanos, acabava passando aí a doença para os seres humanos. Bom, pessoal, mas é importante entender como é que essa doença chegou aos europeus, né? Porque ela começa na Ásia Central, mas como é que ela vai parar na Europa? A gente tem que entender, pessoal, que é um conflito entre genoveses e tártaros, né? Então, os tártaros são um povo que vive na Ásia, né, na Ásia Central, e enfrentam os genoveses, que estavam instalados no Mar Negro. Tá? Então tá aí um mapa atual, né, mostrando o Mar Negro, que é onde se deu o conflito na Idade Média entre tártaros e genoveses, né? Então os tártaros aí, como eu falei para vocês, sendo um povo da Ásia Central, os genoveses, né, um povo da Península Itálica que tinham ali um domínio nesta região. Então hoje, pessoal, mostra ali que aquele pedaço ali onde eu estou marcando X, né, é da Ucrânia. Só que na verdade hoje ali pertence à Rússia, tá? Então, de alguns anos para cá, houve um plebiscito e aí a população daquela região, que se chama Crimeia, acabou escolhendo voltar a ser russa, né? Porque já foi da Rússia esse território. Aí, quando houve o desmembramento da União Soviética, aquela região ficou com a Ucrânia, mas agora passou a ser da Rússia novamente. O que importa aqui, pessoal, é o seguinte: é ali naquele X onde vai acontecer o conflito e na próxima imagem vai ser mais aproximado. Então, pessoal, ali já é uma imagem específica sobre a Crimeia. Então, ali numa cidade que se chamava Cafa na Idade Média, que atualmente se chama Feodósia, né? Então, essa região voltou a ser da Rússia, como eu falei para vocês, mas lá na Idade Média, no século XIV, 1343, houve o conflito entre genoveses e tártaros. O que ia acontecer nesse conflito era o seguinte, pessoal: os tártaros vão começar a morrer aos poucos, e aí vão começar a ter os sintomas ali, do que vai se indicar depois ser a peste bubônica. Depois eu vou falar dos sintomas. Então o que vai acontecer? Esses corpos contaminados, os tártaros, vão começar a lançar para dentro da cidade de Cafa, né, para contaminar a população dali. Então, pessoal, rapidamente a doença vai se alastrar e aí os genoveses vão começar a recuar para a Península Itálica, né, vão começar a fugir às pressas para que não peguem a doença. Só que era tarde demais, né, porque a partir de 1347 vai acontecer da doença aparecer no sul da Península Itálica, onde seria hoje a Sicília, né, a ilha da Sicília. E aí vai começar a se espalhar pela Península Itálica e vai se espalhando pelo sul da Europa para depois chegar na Europa Central e depois aí no norte da Europa, chegando até mesmo a Inglaterra. Então quando ela começa a se espalhar, vai até mesmo interromper uma guerra que nós vamos falar mais para frente, que é a Guerra dos 100 Anos. É uma guerra entre a Inglaterra e a França. Ela vai ser parada devido a essa doença, né? Quando os soldados começam a cair ali por sintomas que eles não esperavam, então vão começar a parar o conflito. E aí todo mundo vai tentar ali de alguma forma se proteger dessa doença. O contágio aí vai se alastrar entre os anos de 1348 e 1350 e aí milhões de pessoas vão ter os sintomas e vão morrer. Então os sintomas vão aparecer, pessoal, e principalmente os bubões, que é o que dá o próprio nome à doença. Então são inchaços que aparecem na virilha e nas axilas, né? Então o que acontece, né? O que se relata é que esses inchaços chegavam ao tamanho de uma bola de tênis, por exemplo, né? Às vezes poderia ser do tamanho de um ovo. Mas, pessoal, era uma coisa que começava a ficar bastante dolorido e começava a se espalhar também por outras regiões, mas começava nessas regiões do corpo. Também se podia pegar a doença
pelo ar, e aí por isso você teria um comprometimento dos seus pulmões, porque no primeiro momento a doença se espalhava pelo toque, pela proximidade, mas depois com os espirros também se espalhava a doença. Então vai começar a se respirar, né, esta bactéria, né, que vai começar a se espalhar pelo ar, e aí os pulmões das pessoas vão começar a ficar aí infectados. Então vai ser a peste pneumônica aí nesse caso, que vai comprometer a respiração das pessoas, elas vão morrer devido a isso também. O que dá o nome de peste negra, a peste bubônica, é a questão do aparecimento das manchas pretas espalhadas pelo corpo. Então, pessoal, começava então aí isso juntando com vários outros sintomas, né? Então febre, diarreia, vômito, delírios. Então dessa forma, pessoal, as pessoas iam começando aí a ter esses sintomas aí aos milhões na Europa. E como é que vão lidar com essa doença, né, pessoal? Quando as pessoas começam a ver todo mundo aí cair aos montes, né? Aí com inchaço, né, com a questão das manchas pretas aparecendo, pessoas morrendo aí por questões respiratórias, como é que se lidava com tudo isso? Então, em primeiro lugar, o desespero, né? Porque as pessoas não sabiam de onde é que vinha essa doença, né? Então, alguns vão pensar que é uma maldição, outros vão pensar que é um castigo divino, mas enfim, o desespero vai tomar conta, porque as pessoas não sabem aí as causas, né? No início aí, quando o fenômeno está acontecendo. Aí, pessoal, como os judeus já eram mal vistos, né? Desde a época lá do crucifixo de Cristo, ainda na Idade Antiga, eles vão ser um dos primeiros a receber a culpa pela doença, né? Então os cristãos vão começar a dizer que os judeus envenenavam os poços de água dos cristãos, né? Era o feitiço judaico aí contra os cristãos, né? Então os judeus vão ser sacrificados aos montes aí na época dessa doença. Vão começar a adotar também isolamento, né, dos doentes e dos mortos, né? Então as pessoas vão sentir muita dor aí, né, na questão tanto da questão da doença mesmo, quanto na questão de ter que se afastar aí dos seus entes queridos, né? Então as pessoas muitas vezes iam morrer sozinhas quando tinham essas doenças, né? Então os familiares eles tinham que se afastar, né? Vilas inteiras eram abandonadas às vezes. E aí, pessoal, nós teremos só dois tipos de pessoas se aproximando dos mortos e doentes. Pessoal, esse aí é o traje dos médicos na época, né? Então é uma reprodução atual. Então é uma roupa toda de couro, né? Ali com um bico de pássaro, né? Nesse bico dentro dele teria ali ervas aromáticas, né? Que se acreditava na época que protegeriam contra a infecção, né? Contra aí o contágio, né? Então, dessa forma, os médicos eles iam tentar tratar as pessoas aí usando esse traje. Outro tipo de pessoa que vai se aproximar são os padres, né? E os padres vão morrer também aos milhares. Por quê? Porque os padres eles iam dar extrema unção, né? Então, esse ritual aí antes do cristão morrer, né? Então, dessa forma, eles vão acabar pegando a doença também. E vão levar a doença para dentro dos mosteiros, por exemplo, né? E lá vão acabar contaminando, às vezes, todos os habitantes de um mosteiro, né? Então vai ser uma doença aí que vai se alastrar, pessoal, aí aos montes, né? Vai chegar um momento, pessoal, que não tem como enterrar as pessoas, né? Então, se você vai tentar enterrar uma pessoa com a peste bubônica, você vai pegar a doença também. E aí vai se começar a abrir valas enormes, né? E se jogar ali centenas de pessoas nessas valas e enterrar. Ou às vezes se queimava, né? Se queimava o cadáver junto com os objetos e até mesmo com a casa às vezes, né? Tudo isso de forma a tentar evitar a disseminação dessa doença, né? E aí quais vão ser as sequelas, pessoal? Então, é o seguinte, aproximadamente metade da população europeia morreu na época, né? Então, se a gente for lembrar, lá por volta do século XIII, mais ou menos, havia 50 milhões de pessoas na Europa, né? Então, aumentou ali para cerca de 55 milhões, 60 milhões no século XIV. Então, pelo menos metade disso, segundo alguns historiadores, né? Já um historiador, né, da Idade Média, né, o Jacques Le Goff, né, um historiador específico aí da Idade Média, vai dizer que chega, na verdade, a 2/3 disso, né? Então, foi uma doença que realmente aí varreu, né, boa parte da população europeia, né? Então matou aos milhões aí a população europeia. Pessoal, essa redução drástica da população europeia marcava uma fase de decadência na Idade Média. Então nós vimos nas aulas anteriores que nós tivemos aí o renascimento comercial urbano, que marcava uma ascensão, agora a partir do século XIV com a Guerra dos 100 Anos, que vai voltar depois aí que a peste bubônica passar após 1350, né? Vai voltar então a Guerra dos 100 Anos. Aí nós temos também uma crise de fome que vai acontecer aí nos campos medievais, né, no século XIV para frente. Então, pessoal, vai ser uma época aí de decadência bastante séria aí na Europa a partir aí então deste momento. Então essa foi a peste bubônica, né, uma doença que se demorou para compreender, né? Então essa doença não ia atacar só essa vez, ela ia atacar mais vezes até o século XVIII, né?
Mas hoje há uma explicação sobre isso, né? Então essa explicação demorou para ser construída, né? Então hoje, né, nosso entendimento é diferente do que aquilo que eles tinham na época, né? Então aquilo que eles tinham na época era acreditar que era um feitiço, que era uma maldição ou que era a culpa dos judeus, mas não tinha essa explicação de que era uma bactéria. Então pessoal, basicamente é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Então obrigado e até a próxima.